últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Quem será egoísta? Aqueles que têm fama de piedade. Os religiosos, os chamados apóstolos dos dias de hoje. Hoje, eles não têm nem mais título para dar para si. Antigamente era pastor, depois passou a ser bispo. Tudo isso é legítimo pela Bíblia. Porém, agora são apóstolos, daqui a pouco vai ser Deus. O Deus fulano de tal. Aliás, já tem líderes que dizem que são Deus. Tem líderes que dizem que são Jesus Cristo. Então, esse é o estágio daqueles que têm forma de piedade. Forma de piedade são religiosos. Como que eles vão ser? Egoístas, avarentos. O Silvio Santos fez um leilão da sua madrugada para quem pagava mais. Vários fundadores de igrejas evangélicas aqui no Brasil entraram nesse leilão. Vários queriam comprar a madrugada do SBT. Vários. A Igreja Internacional da Graça, na pessoa do R.R. Soares. A Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Bispo Macedo. Porém, alguém deu mais. A Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, pagou 300 milhões pela madrugada do SBT. 300 milhões. Olha quanto dinheiro está correndo no meio evangélico. Ah, mas não acontece muitos sinais, prodígios e milagres. Jamais levou, nem levará o povo de Deus à salvação. Ah, então me prova. Olha para o povo de Deus, olha para Israel, me mostra um povo que viu mais milagre do que o mar vermelho se abrindo. Me mostra um povo que viu Deus conduzir eles pelo meio do deserto e os alimentou no deserto. Agora, de 3 milhões de pessoas, sabe quantas se salvaram? 2. Sinais e milagres não são indícios da presença de Deus. Jesus disse que faria um milagre. Satanás faria milagres e prodígios para tentar enganar quem? Os filhos de Deus. Não seguir por milagres e prodígios. A Bíblia diz que Satanás se faz de anjo de luz. Então, assim que vai, essas serão as características daqueles que têm forma de piedade, os que se apresentam como pastores, como padres, como arcebispos, como bispos, como papa. Eles têm forma de piedade, mas negam o poder a Deus, negam a soberania a Deus. Eles são soberanos de si mesmos. Vamos continuar e ver as características da igreja, dos líderes dos últimos dias. Eles serão, esses líderes que têm forma de piedade, religiosos, egoístas, avarentos. O que é avarento? Amor ao dinheiro. Não é isso que nós estamos vendo? Jactanciosos, orgulho. Eu sou pastor. Não, eu não sou mais pastor, não, sou apóstolo. Jactanciosos, orgulhosos, arrogantes. Não, ele comprou avião, eu vou ter que comprar um avião supersônico. Ele fez um templo para 12 mil, o meu templo tem que ser para 15 mil. Orgulhosos, arrogantes. Ele mora em Miami, então eu vou morar em Paris. A Bíblia está falando de quem? Dos ímpios? Não. Daqueles que têm forma de piedade. Blasfemadores. Você sabe o que é blasfêmia? João 18:33. Blasfemar, se passar como Deus ou como sendo enviado de Deus. Isso aqui é blasfêmia. As pessoas que pensam que blasfêmia é falar contra Deus. Blasfêmia é se passar por Deus, se passar por homem de Deus. João 10:33, deixa marcado aí. João 10:33, rapidamente. João 10:33.
Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que eles estavam acusando de Jesus? De blasfêmia, afirmando que Jesus se fazia passar por Deus. Então o que é blasfemar? O ímpio pode blasfemar? Não. O incrédulo pode blasfemar? Não. Por quê? Porque biblicamente blasfemar é se passar por homem de Deus, não sendo. Isso é que é blasfêmia. Então, vocês estão vendo como é que lá em Timóteo está falando a respeito daqueles que se dizem os líderes da cristandade? Eles são blasfemadores, eles se fazem passar por Deus. Mas como Jesus disse, são mercenários. Não são o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eles querem a pele das ovelhas para fazer comércio de si. É isso que a Bíblia diz. Continuando. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Hoje você tem a unção do cachorro. As igrejas evangélicas no mundo hoje estão fazendo coisas que, se os incrédulos verem, eles não acreditam. Existe a unção do riso. Desculpe que eu vou falar para vocês, mas se vocês quiserem eu mostro o vídeo. Existe o gozo do Senhor. Pessoas que estão tendo orgasmo num púlpito dizendo que é Jesus que está provocando esse orgasmo. Não se escandalizem comigo, eu não sou quem faz isso, eu estou relatando para vocês o que está acontecendo. A unção do orgasmo, do gozo do Senhor. Mulheres tendo orgasmo no púlpito. E o pastor pergunta: você está sentindo Jesus entrar? E ela começa a ter orgasmo. Se escandalizem, não comigo que eu estou falando isso, porque Jesus revelava as coisas que estavam acontecendo. Se escandalizem com essas práticas, porque eles estão surgindo no meio daqueles que têm forma de piedade, e no meio daqueles que não têm forma de piedade, que não têm religião. É o que está acontecendo. Vamos continuar lendo. Irreverentes, debochados, debocham das coisas de Deus. Desafeiçoados, não tem amor por ninguém, só tem amor por si mesmo. A pessoa chega sofrendo, morrendo. Olha, pastor, não tem condição de comer, eu vou morrer, vou desmaiar. Então você desmaia lá fora. Não me dá trabalho aqui dentro, não. Aqui você vem se você tiver oferta. Se você não tiver oferta, aqui você não é bem-vindo. Verdade seja dita, eu não estou me referindo a todos, ok? Eu não estou generalizando. Existem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Existe um povo sincero no meio de toda essa balbúrdia. Um povo que teme a Deus, um povo que ama a Deus, ama a sua palavra. Então não estou generalizando. Eu não estou dizendo que essa é a situação de todos, nem de todos os líderes, nem de todos os pastores, nem de toda a igreja. Eu estou dizendo que quando as pessoas que se dizem cristãs chegassem nesse estágio, como Paulo aconselhou o seu filho na fé Timóteo, estaremos chegando nos últimos dias. Continuando. Implacáveis, pessoas que não têm, elas não perdoam. Elas são implacáveis. Fez comigo, vai ter que levar. Caluniadores, um fala mal do outro. Um fala mal do outro. As pessoas, o meio cristão está assim. Principalmente os líderes, tá? Eu sempre me refiro mais aos líderes. Quando digo líder, eu digo fundador. Fundador de denominações, ok? E aqueles pastores, desculpa a expressão, sem vergonhas, que para manter o seu status quo, para manter a sua condição socioeconômica, se assujeitam a servir esses homens. Se vendem, vendilhões do templo. Continuando. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, inimigos do céu, inimigos de Deus, traidores, atrevidos, infatuados. Antes, para resumir, amigo dos prazeres, que amigos de Deus. Aí diz, tudo isso
isso, Timóteo, que eu estou te falando, tudo isso, toda essa relação de abominações, de péssimos adjetivos, tudo isso, Timóteo, são de homens que têm forma de piedade. Eles têm cara de religioso, têm pinta de religioso, têm roupa de religioso, fala como religioso, se apresenta como religioso, E anda com a Bíblia na mão. anda com a Bíblia na mão, porém, negando-lhe o poder. Negando o poder a quem? A Jesus, que quer transformá-los em homem de Deus. Mas eles não dão ouvidos ao Filho de Deus, porque eles negam o poder. E Paulo diz: Timóteo, meu filho, foge também destes, que se apresentam como homem de Deus, blasfemadores, foge desses. Então, essa é a segunda característica dos últimos dias. Homens e mulheres casando entre si, homem com homem, mulher com mulher. E o mundo religioso, o mundo cristão, sendo vergonha e escândalo para todas as pessoas no mundo. Esse é o quadro dos últimos dias. Deveria ser o contrário, né? E o terceiro aspecto, que eu vou ser muito rápido, nós estamos no Apocalipse exatamente, eu deixei isso por último, porque vocês vão confirmar o que eu estou falando. Nós estamos em agosto, no dia 6 de agosto de 2011. Nós estamos diante da maior crise financeira que o mundo já viu. Essa crise financeira vai lançar o mundo numa montanha russa, ladeira abaixo, de desespero, de guerra, de pavor. Vai vir a fome, vai vir as doenças, e nós vamos entrar no período que antecede a grande tribulação. Vamos abrir Apocalipse. Lá no selo, no terceiro selo de Apocalipse. Apocalipse 6, versículo 6. Se nós pudéssemos parar no tempo, estabelecer agora, na cronologia do tempo, o momento onde nós estamos hoje, dia 6 de agosto de 2011, cronologicamente na Bíblia, se nós pudéssemos escolher um versículo, esse é o versículo do dia de hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. Hoje, o que está escrito aqui está diante de nós para acontecer. Vamos ler o texto então. Apocalipse 6, versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que nós estamos vendo aqui? Lá no versículo 5, diz que aparece um cavaleiro, esse cavaleiro é preto, e ele tem uma balança na mão. A balança é um instrumento que é o símbolo da justiça, não é verdade? Qual é o símbolo da justiça? Uma mulher com uma venda nos olhos, com uma balança na mão. E todos conhecem a expressão: a justiça é cega. Por que a justiça é cega? Porque ela não visa a favorecer nenhuma parte nem outra parte. Ela visa estabelecer um parâmetro justo, aonde a balança pesa os dois lados da questão. E a tendência